Bem-vindo a mais um podcast do Saúde em Pauta, que hoje recebe meu grande amigo, Dr. Henry Abençour, que vem falar sobre ecocardiograma, o exame que revela tudo sobre o coração. Henry, primeiro, obrigado por estar aqui. Agradeço muito a tua presença. Não, é um prazer imenso. Ainda mais sendo você o entrevistador. Vamos lá. Isso é muito bom para mim. Vamos bater papo. O Henry hoje está no grupo Fleury e no grupo A Mais. Como ecocardiografista, conheço o Henry há muitos anos, é sabidamente o grande nome da ecocardiografia do Brasil. E eu já saio com a seguinte pergunta: o que é o ecocardiograma? O ecocardiograma é um exame assim, que usa assim, mais ou menos a tecnologia do ultrassom, que é para estudar a anatomia do coração, as estruturas do coração e dos grandes vasos, e também a função, tanto do músculo cardíaco, como também das válvulas que estão no interior do coração. Então, é um exame que ele tem um aspecto anatômico, da anatomia e funcional também associado, complementando o aspecto anatômico. É um exame muito abrangente do ponto de vista de análise das estruturas do coração. E como é que foi o teu interesse pelo eco? Como é que foi lá atrás? Você fez cardiologia e se interessou pelo eco. Como é que foi? Na verdade, assim, eu tinha me formado em medicina pela USP e depois eu decidi fazer cardiologia. Então, você tem que fazer primeiro clínica médica, depois fazer cardiologia. E depois que eu fiz cardiologia, eu fui trabalhar na unidade coronariana do Instituto do Coração. E lá eu comecei a me interessar pela ecocardiografia quando a gente pedia o exame à beira-leito para analisar como é que estava o coração do paciente infartado, como é que estava a função, como é que estavam as válvulas do coração, como é que estava aquele folheto que reveste o coração. E eu comecei a analisar, a ver as informações, ver as imagens, e aí eu comecei a gostar e eu pedi para o setor de ecocardiografia, então... Quem que chefiava naquela época? O setor é o doutor Álvaro Vilela de Moraes. Ele chefiava o setor de ecocardiografia do INCOR. Tá. Aí eu pedi, na época, o estágio era de 1 ano, hoje em dia é de 2 anos para a formação, porque a tecnologia foi crescendo e aí precisou de mais tempo, né? Tá. E aí eu pedi para o doutor Álvaro, fiz a prova, entrei e fiz o meu estágio de 1 ano. E depois fui contratado pelo INCOR. Depois que eu estava uns 6 anos no INCOR, o doutor Antônio Emílio de Moraes me chamou para ir para a Beneficência Portuguesa, Tá. onde eu fiquei 27 anos responsável pela equipe de ecocardiografia. E depois, agora, eu passei para o Grupo Fleury. Tá. Então, foi assim que... Nos conhecemos na Beneficência Portuguesa, né? Exatamente. E aí firmamos uma grande amizade. Na época que você começou no eco, já tinha o modo B, era o modo M? Como é que foi essa evolução? Quando eu comecei no eco, que foi em 1988, já tinha o modo o M, que já era o primeiro, o B já tinha, Tá. e estava começando, já tinha o Doppler pulsado, o Doppler contínuo, e estava começando o Doppler colorido. Então você pegou o início do Doppler colorido. Exatamente. Tá. E me conta uma coisa, hoje a gente sabe que é considerado o principal exame da cardiologia, né? Hoje dificilmente você faz uma consulta cardiológica e não vai solicitar um eco. Porque como você mesmo disse, você consegue ver função, você consegue ver anatomia, você consegue ver muito bem as cardiopatias congênitas, as adquiridas. Então, assim, você acompanhou essa evolução. O que você acha que foi, dentro do setor da ecocardiografia, a maior evolução desde que você começou até agora? Na verdade, assim, do ponto de vista eu acho que a gente tem que ir para o básico. Foi a possibilidade de você ver em tempo real o coração funcionando. Tá. Então, é o próprio ecocardiograma bidimensional, que você conseguia ver as câmaras do coração, viu o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, os átrios, as válvulas, os grandes vasos, a aorta, a artéria pulmonar, tudo isso no bidimensional. Isso foi porque antes tinha o modo M,
que era basicamente um exame meio às cegas. Você colocava e vinha um monte de linhas. Sim. E com o advento Difícil interpretar, né? Aí, com o advento do eco bidimensional, a credibilidade do exame foi estrondosa. Sim. E as técnicas foram se somando. Então, você tinha o modo M, que era muito difícil para interpretar, veio o modo bidimensional, que foi uma revolução. Depois vieram os estudos de Doppler, que podia analisar melhor as válvulas do coração. Depois, com o colorido, você conseguia ver os fluxos no interior do coração. Então, ficou uma coisa muito bonita de você ver a imagem do coração agregada ao fluxo no interior do coração. Tá. E depois, o coração, esse exame inicialmente, ele é feito, na grande maioria, através do tórax do paciente. Você passa uma pastinha no tórax do paciente, põe o transdutor no tórax e, com isso, você emite uma onda sonora e ela volta e forma a imagem no aparelho. Então, é feito chamado ecocardiograma transtorácico. Mas depois, já no final da década de 80, começou a crescer também o eco transesofágico, que em vez de você colocar o transdutor no tórax do paciente, você coloca no esôfago. E através do esôfago você vê algumas estruturas que são menos... de menor qualidade vistas pelo eco transtorácico. Então, você agregou qualidade vendo algumas estruturas, como o apêndice atrial esquerdo e mesmo a aorta, ficou mais fácil de ser estudada pelo eco transesofágico. Tá. Então, que foi um pulo de tecnologia, né? Tá. E hoje em dia, você tem eco intracardíaco também. Você coloca através dos vasos e chega até o coração, e consegue também ver por dentro do coração. Por dentro do coração. Você tem o eco também que é intravascular, dentro das coronárias, você coloca o transdutor. Ultrassom intracoronário. Também. Aí você foi agregando essas tecnologias, não é que uma vai tirando a outra, vão se somando. Vão agregando ao exame. Tá. E depois também a gente tem a possibilidade de fazer o ecocardiograma de repouso, e o ecocardiograma de estresse, que você vê as imagens do coração em repouso, mas quando você põe o paciente ou para fazer exercício ou dá algum medicamento na veia para acelerar o coração, você começa a estudar a contratilidade do coração e a alteração de algum segmento do coração para você inferir se o paciente tem ou não alguma coronária que possa estar com lesão, com alguma obstrução. Uhum. Então, isso é uma outra modalidade que foi feito, que é o ecocardiograma de estresse. Depois nós temos agora estudo do fluxo no próprio tecido, das paredes do coração. Na própria parede do coração, você consegue colocar uma amostra, volume, e estudar o Doppler tecidual. Então, você consegue também estudar algumas patologias do músculo cardíaco, a função, porque nós temos a contração é sístole, nós temos o relaxamento é a diástole. Então, a gente também começa a estudar a função na hora do relaxamento, como é que está sendo feito, através do Doppler tecidual. E mais recentemente, a gente consegue estudar através do estudo da deformidade do coração, que é chamado strain, a função do coração de uma maneira que você consegue perceber que o coração está começando a ter alteração de função antes mesmo de alterar a contratilidade do coração, a fração de ejeção. Você já vai vendo a tendência dele mudar, né? Exatamente, como pode acontecer. Quando você, por exemplo, a gente faz alguns tratamentos atualmente, que é a base de quimioterapia para tratamento oncológico, eles agridem, de certa maneira, o coração. Não é sempre, não é para assustar, mas pode acontecer. Agridem o suficiente para o paciente ter eficiência cardíaca. Agride o músculo. E aí você... Com essa tecnologia de stent, você começa a perceber, antes do coração perder função pelos métodos tradicionais, que já está alterando a função. E aí você pode rever as doses, enfim, recalcular tudo isso. E fazer um tratamento preventivo com medicamentos que possam ajudar o coração a aguentar bem a quimioterapia. Sim. Também ajuda a guiar no tratamento das miocardiopatias naqueles casos em que estão tomando medicações para melhora da geometria, evolução, da contração, tudo mais, né? E distinguir também entre diferentes aspectos das miocardiopatias. Por exemplo, a amiloidose cardíaca é uma doença de depósito que acomete o músculo do coração. Ela altera de uma forma específica
o strain. Então, você, pela alteração, então, que ele preserva a região apical do coração, então, pelo estudo do strain, você consegue fazer esses diagnósticos também. Eu pergunto para você, Henry, a entrada do eco transesofágico agregou muito, na tua opinião? Eu acho que foi importante, principalmente em algumas entidades. Você veja bem, próteses biológicas, próteses mecânicas, são próteses que você coloca numa prótese biológica, por exemplo, na aórtica, você tira a válvula aórtica nativa e põe uma válvula aórtica ou biológica ou mecânica. Sim. E a análise e o estudo dessas próteses é muito difícil pelo exame transtorácico. Tá. Então, você agrega muito a qualidade da imagem, porque você, na posição esofágica, colocando o transdutor, você tem uma visão muito mais nítida. Tá. Existe uma estrutura dentro do coração que chama apêndice atrial esquerdo. O coração tem 4 câmaras, os 2 átrios e os 2 ventrículos. No átrio esquerdo sai um apêndicezinho. E nesse apêndice é que forma a maioria dos trombos que vão soltar e dar o AVC, que é o acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame popularmente. E através do esofágico você consegue ver se tem trombo ou não tem trombo dentro do apêndice atrial esquerdo. Uhum. Uma outra entidade também que o esofágico ajuda muito é que existe uma doença chamada dissecção de aorta, em que o paciente sofre um descolamento interno da parede da aorta. No meio da parede da aorta. Exatamente, né? E o exame consegue ver muito bem. E uma outra coisa muito interessante que o eco esofágico também vê é dentro da cirurgia, auxiliando o cirurgião, que a gente é bem interessante notar isso, que a gente pode fazer esse exame no centro cirúrgico, auxiliando o cirurgião durante a cirurgia, quando, por exemplo, ele faz uma plástica de uma válvula do coração. Em vez de trocar a válvula, ele conserta a válvula. E aí você vai dizer para o cirurgião como foi o resultado, se foi eficaz, se melhorou a prótese, a válvula está funcionando melhor, então ele não vai precisar mexer mais nessa válvula. Às vezes o resultado não fica muito bom, então o cirurgião é obrigado a partir para a troca da válvula, ou tentar um segundo tentativa de reparo da válvula. Então, sim, com isso, o eco transesofágico permitiu esse intercâmbio de informação entre o ecocardiografista e o cirurgião que está realizando o procedimento. É uma interface importante, né? A gente vê para retirada de ar das cavidades, né? Quando você faz uma cirurgia dentro das cavidades cardíacas, para saber se ainda tem ar na cavidade, numa correção de um defeito congênito. Então, assim, eu acho que é um grande aliado do cirurgião ecoesofágico transoperatório, né? É bom que todo mundo que está nos ouvindo saiba que não é só o transoperatório. Na verdade, o transesofágico você pode fazer como se fosse uma endoscopia. Eu sempre falo para os pacientes, só que em vez de ver o estômago, você vai fazer um ultrassom do coração por dentro. Naqueles casos de pacientes obesos ou mamas muito grandes, em que a janela não é boa, também ajuda bem, né? Exatamente. Ajuda bem. O ecocardiograma, como você falou, Volpe, ele tem essa vantagem. Ele tem 4 rodas. E com isso você leva o ecocardiograma aonde você quiser. Aonde você quiser. Você leva à beira do leito, você leva na UTI, você leva no pronto-socorro, você leva no centro cirúrgico. E agora você tem aparelhos de ecocardiograma que são do tamanho de um celular. Olha isso, que sensacional. Então, que sensacional. E hoje existe uma tendência também, não só você ensinar não só para o ecocardiografista a realização do exame, mas uma abordagem que a gente chama sumária, assim, uma rápida. Por exemplo, se você tem um aparelho no pronto-socorro, chega um paciente por exemplo, com dor precordial, que é dor no peito, né, assim dizendo, você, colocando o transdutor no tórax, você vai dizer, olha, esse paciente está com dor porque ele está infartando, uma parede do coração dele não está contraindo. Isso. Ele está com dor porque o folheto que reveste o coração está inflamado. Ele está com dor porque a aorta dele está dissecando. Então, você consegue, tendo no pronto-socorro, fazer o diagnóstico diferencial. E também, por exemplo, chega o paciente chocado no pronto-socorro.
e ele está sem pressão. Você pega, põe o aparelho de eco, rapidamente você vai dizer, ó, esse paciente está chocado porque o músculo do coração dele praticamente não bate, ele tem uma disfunção miocárdica muito importante. Ele está chocado porque o líquido que tem em volta do coração, contido pelo pericárdio, aumentou muito e está atrapalhando a dinâmica do coração, que chama derrame pericárdico. Ele está chocado porque ele está com uma entidade que aumentou muito a pressão da artéria pulmonar e dilatou as câmaras direitas. Provavelmente ele está tendo uma embolia de pulmão, que é algum trombo que saiu do membro inferior das pernas e migrou e foi lá para o pulmão. Olha quanta informação que dá para ter no pronto-socorro, né? E alterou a dinâmica do coração. Então, você consegue ter essas informações em tempo real e rapidamente fornecer. Então, existe uma tendência de fazer cursos rápidos para o profissional de triagem rápida. Exatamente, ali, né? Emergencista, para poder auxiliar nessas entidades. A gente também, que trabalha em hospital, a gente muitas vezes a gente é chamado quando o paciente faz uma cirurgia cardíaca e no pós-operatório ele não evolui bem. Então você é chamado, olha, esse paciente, a pressão dele não sobe. Então você vai dizer, olha, esse paciente, você põe o transtorno, olha, não está subindo a pressão porque a função do coração está ruim. Ou porque tem um derrame em volta do coração, como acontece também no pronto-socorro, acontece no pós-operatório. Sim. Então você consegue auxiliar o colega nessas situações em que ele tem dúvida diagnóstica. Sim, particularmente porque é um exame também não invasivo, Exato. Né? Então, isso tem uma grande vantagem, né? Exatamente, você pode repetir quantas vezes você quiser. É um exame inócuo, não o esofágico, você não vai ficar fazendo várias vezes, né? Uhum. Porque o esofágico já é um pouco mais invasivo, mas o transtorácico, se você quiser ficar o dia inteiro monitorizando o paciente com o exame, você pode. A gente vê muito isso em transplante, né? Que faz um, se tem alguma mudança, faz outro e repete e tal. Porque, obviamente, naquele período mais vulnerável do transplante, você tem que ter informação ali o tempo todo, saber se está rejeitando, se não está, se está contraindo, se não está. Então, assim, eu acho que a grande virtude do eco é essa. Agora, o calcanhar de Aquiles do eco é que ele é um exame operador dependente. Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre esse é um calcanhar problema, de Aquiles, né? Volpe, você está com toda a razão. E isso é uma coisa que o Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC ele tem uma preocupação muito grande, porque a formação exigida por uma pessoa ser capacitada em ecocardiografia plena seria ele ter feito 6 anos de medicina, 2 anos de clínica médica, 2 anos de cardiologia e 2 anos de formação em ecocardiografia. Ou seja, ele fez outra faculdade. 2 mais 2 mais 2 são 6. No Com total, 6 são 12 anos. 12 anos. Tá. Esse profissional é que vai sair capacitado para fazer um bom ecocardiograma. Sim. Infelizmente, existe uma difusão por todo o Brasil de cursos de 1 mês, 2 meses, 3 meses, em que a pessoa faz esse curso, compra um aparelho de eco e aí começa a ter os problemas no diagnóstico, na qualidade das informações. Das informações, sem dúvida. Isso é um prejuízo para o método, que aí acaba que o colega começa a ter confiança num determinado ecocardiografista, que ele saiba que vai dar as informações corretas e não prejudicar até. É fatal que isso aconteça, eu vejo isso na minha prática. Então, assim, muitas vezes você percebe ao examinar o paciente que existe uma incompatibilidade entre o exame físico e o eco que ele está te trazendo. Você fala, olha, a ausculta disso aqui não bate. Então, assim, aí você acaba tendo que direcionar o eco, né? Para aquele que você confia. Eu já te mandei inúmeros exames, porque justamente a gente tem uma relação de confiança que foi se desenvolvendo. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante que fique claro para quem está nos ouvindo, que o ecocardiograma ele precisa de alguém que tenha formação, né? Que tenha condições de dar um laudo que seja confiável, até porque hoje, com o crescimento do eco, em muitos casos a gente não faz mais cateterismo. A gente confia plenamente no eco.
até para indicação de um procedimento cirúrgico, né? Não, exatamente como você falou. Antigamente, quando a gente fazia o cateterismo, vai contraste no cateterismo. E fazia uma injeção no ventrículo para ver a função do coração no cateterismo. Hoje em dia, praticamente, essa parte do exame, que ia a mais contraste, já não se faz mais porque se confia muito na função avaliada pelo ecocardiograma. Exatamente. É uma maneira de minimizar os efeitos colaterais do contraste. Do contraste, menos volume de contraste. Para você contrastar, você tem que passar a válvula aórtica, então, portanto, com o catéter ali, você também pode machucar a válvula. E o eco, como a gente está discutindo, é um exame que não é invasivo, você pode fazer sem nenhum risco e ter informações extremamente confiáveis. E agora eu te pergunto, o strain, que é o que a gente estava falando dessas alterações regionais, a contribuição dele foi grande? O que você vê do que o strain trouxe a mais para a qualidade de um eco realizado? Assim, do ponto de vista do que a gente pode analisar no tempo atual, o strain ele ajuda a uma análise da função ventricular, com alterações mais precoces antes mesmo de você caracterizar essa disfunção pelos métodos tradicionais. Tá. Então, isso é um fato. Tá. O outro fato também, que você pode fazer o strain do ventrículo e pode fazer o strain do átrio. Quando você faz o strain do átrio, você pode ver alterações que pode predizer, por exemplo, se esse paciente futuramente tem mais risco ou menos risco de ter uma arritmia chamada fibrilação atrial, que o coração bate descompassado e pode formar trombos no interior do coração e esses trombos migrarem, ocasionando, por exemplo, um derrame cerebral, um AVC, acidente vascular cerebral. Então, você começa a estudar de uma maneira mais precoce as alterações dos átrios, você estuda de uma maneira mais precoce do ventrículo esquerdo e também do ventrículo direito também. Tá. Então, isso daí são ganhos que você passa a ter com essa tecnologia. E também ele faz, de uma certa maneira, um diagnóstico diferencial de algumas miocardiopatias, que antigamente só eram feitas através da ressonância magnética. E o strain, porque tem a ressonância magnética do coração, que é um outro método que também está evoluindo muito bem, como a tomografia também do coração. Então, são métodos que estão evoluindo. E o strain é uma arma a mais dentro da ecocardiografia que está se implantando de uma maneira assim bem rápida e já tem praticamente os aparelhos novos, todos que a gente adquire já vem com o software para a realização de strain dentro no aparelho, entendeu? Então a gente tem essa facilidade hoje. E são tecnologias que vão crescendo e sempre se somando às que já tinham. Então, na verdade, a ecocardiografia é muito interessante por causa disso. Cada coisa vai agregando um passo à frente, mas sempre acompanhado de todo o pacote de trás. Então, entendi. Então, como é que faz para fazer a atualização e tudo isso? Hein? Porque são métodos novos. Veja, isso aí não tinha quando você começou a fazer. Como é que você vai se atualizando nisso? Existem cursos hands-on que você faz para cada tecnologia nova que vai aparecendo. Outra tecnologia que a gente não falou é o ecocardiograma tridimensional. É o que eu ia te perguntar agora. Ele trouxe, agregou, o que a gente pode dizer que o tridimensional trouxe? Porque é sensacional. Você vê a válvula abrindo e fechando, aquilo é maravilhoso. Então, Volpe, a gente tinha o ecocardiograma bidimensional, que a gente tinha uma visão que o ecocardiografista entendia bem, mas não conversava muito bem com o cirurgião. Você já precisa ver a coisa. E o eco tridimensional, ele conseguiu trazer imagens que imitando praticamente o que o cirurgião vai ver no centro cirúrgico. Sim. Então, por exemplo, se você tem uma válvula mitral com uma alteração chamada prolapso da válvula mitral, e que esse prolapso ele é um prolapso que, gente, fique tranquilo que prolapso, na maioria das vezes, não é uma patologia cirúrgica. Um que outro pode dar problema. Então, você consegue, através do eco tridimensional, você ter a réplica do que o cirurgião vai ver
no centro cirúrgico quando ele estiver em face, vendo a válvula. Exatamente. E você dá a mesma imagem para o cirurgião. Então, antes dele entrar na cirurgia, ele já sabe mais ou menos qual é a anatomia da válvula e qual é a técnica e o tipo de plástica que ele pode fazer dessa válvula. Isso e também tornou possível, né? O eco tornou possível a colocação do MitraClip, né? Que sim. é outra grande evolução que teve. Então, além das cirurgias, a possibilidade em alguns tipos de insuficiência mitral específicos de colocar um clipezinho ali. Por cateterismo. Exatamente, por cateterismo, guiado pelo eco. Exato. O eco é que vai mostrando, né, o time e tal, para você fazer. Então, também é outra coisa... Que o eco vai ajudar na monitorização. A cardiologia está passando por um momento muito interessante agora, que são os procedimentos que eram praticamente cirúrgicos, que agora são feitos de uma maneira, assim, vamos dizer, semi-invasiva, quer dizer, ou na sala de cateterismo. Isso mesmo. Então, um deles é, como você falou, é o MitraClip, que é um clipezinho que você coloca por cateterismo numa válvula mitral que está vazando. Então, você vai lá, põe esse clipe e é monitorizado pela ecocardiografia. A gente tem uns buraquinhos dentro do coração que são chamados de comunicação interatrial, que é ao nível dos átomos, comunicação interventricular, que hoje nós temos próteses que a gente coloca também por cateterismo para evitar a cirurgia e ele fecha esses buraquinhos sem precisar o paciente abrir o tórax, ter uma cirurgia mais invasiva, monitorizado também pelo ecocardiograma, que ele vê também a imagem tridimensional do buraquinho também. Sem dúvida. E vê o posicionamento da prótese quando ela está sendo colocada. Exato. E vê se não ficou nenhum fluxo em volta residual. Se tem margem para pôr, porque em alguns casos dá para pôr, em outros não dá. Exatamente. Se tem margem, né? Não é todo caso que dá para pôr, mas tem vários casos em que se houver margem de para ancorar a prótese, consegue segurar. E agora... Claro, não podíamos esquecer da TAV, né? Porque Sim. Hoje o grande guia é o ecoesofágico. Exatamente. Agora, a TAV é uma coisa interessante. É você colocar um paciente que tem uma válvula aórtica com estenose, ela não abre, você antigamente tinha que operar. Então, você agora não. Você implanta uma prótese transcatéter por cateterismo, você vai ao nível da válvula aórtica e abre essa prótese no início, a gente fazia com eco transesofágico, porque eles estavam numa fase de aprendizado. Hoje em dia, eles fazem tudo e você só vê o resultado final com eco transtorácico, para ver se ficou boa, se não ficou nenhum fluxo residual, se a prótese está bem posicionada, se não ficou estenótico. Ou seja, você nem precisa fazer esofágico com o tempo real. Porque aí você nem precisa sedar o paciente, anestesiar o paciente. Tá. Faz com ele acordado. Faz com ele acordado e fica mais... E você acha que essa transição que houve entre sedá-lo e fazer o esofágico e deixá-lo acordado e fazer o transtorácico no final, houve alguma perda nisso? Eu acho que houve ganho para o paciente. Tá. Porque são pacientes idosos, tem uma série de comorbidades e tudo mais. E a gente tem que ver que as indicações de diretrizes ainda falam para o implante de TAV em pacientes acima de 75 anos. Sim. Abaixo de 70, cirurgia, entre 70 e 75... Aquela zona cinzenta e depois dos 75 em diante. Exatamente. Tá. Uma outra área também muito bacana da ecocardiografia é a possibilidade de ver tumores intracardíacos. Essa área é muito interessante. Mixomas, enfim, de localização das mais variadas possíveis, né? Exato. E às vezes são achados casuais. Sim. Você fazendo um exame de rotina, você vê um mixoma. O paciente nem tem ideia que tem, né? A maioria dos mixomas que eu operei, o paciente nem tinha ideia. De repente foi fazer um exame, tinha um troço lá dentro. Com potencial de um dia embolizar. Embolizar e tudo mais. E às vezes tumores grandes, viu? Exato. Tumores grandes. E aí, quando você fala para o paciente que ele tem um tumor no coração, ele toma um choque, né? Né? Porque se não embolizou ainda, não sente nada. Exato. E aí, muitas vezes, você fala, olha, você tem um tumor dentro do coração, você toma um choque, né? Então, eu acho que a ecocardiografia, agora, dentro da ecocardiografia, de todo esse mundo, como é que ficou o ensino da ecocardiografia? Você trabalhou e trabalha com muita gente que fez a formação contigo. Como é que é pegar um indivíduo que chegou e não tem nem noção e transformá-lo num ecocardiografista?
Volpe, eu tive a oportunidade, ao longo desses anos que eu fiquei na Beneficência Portuguesa, de formar 200 ecocardiografistas espalhados por todo o Brasil. Sim, Então, o curso ele inicia com o término da residência de cardiologia, sim. ele presta uma prova, se ele for aprovado, ele vai entrar para fazer os 2 anos de ecocardiografia, e o curso ele é a parte teórica, todo o princípios físico que envolve o ultrassom. Ultrassom. Depois você tem todas as aulas de anatomia do coração, e aí você vai aprender as imagens no modo bidimensional, do prático, acompanhando o exame. Porque a janela ecocardiográfica é diferente, né? A anatomia que o ecocardiografista vê no bidimensional é diferente da anatomia que você pega na peça, né? Exatamente. E outra coisa também, a pessoa assim, pensa que é simples você colocar o transdutor no tórax do paciente por uma pastinha e já vai sair a imagem. Você tem que garimpar aquilo. Você demora um tempo para conseguir pegar a mão para tirar as imagens do tórax do paciente e obter as imagens cardíacas precisas, adequadas para fazer medidas. Porque no exame a gente mede tudo. A gente mede a raiz da aorta, o tamanho do ato esquerdo, o tamanho do ventrículo esquerdo, a função do ventrículo esquerdo, a espessura dos folhetos, tudo isso é analisado. Então, não é simples, não. Demora para você pegar a mão, para você pôr o transdutor e sair a imagem que é necessária para fazer todas as medidas que são necessárias. Por isso que, às vezes, fica os primeiros 3 meses, tem muita gente que quer desistir, porque põe o transdutor, não consegue ver, eu não vejo nada, minhas imagens não são bonitas, eu não consigo ver direito. Então, a gente vai, calma, isso é um processo. Você vai ver que no final dos 2 anos você já está craque, você está vendo, colocando o transdutor direto e já vendo a imagem praticamente, só de pôr o transdutor na posição e o jeito de pegar o transdutor, mas tudo isso é uma curva de aprendizado. Sem dúvida. Por isso que é muito temerário você fazer um cursozinho de 1 mês, 2 meses, 3 meses e sair dando laudo, e se julgar ecocardiografista. Isso é um perigo. Né? Esse é um perigo. É um perigo realmente, porque é evidente que um profissional que não tem uma grande formação, ele vai fazer um exame mais barato e, portanto, muitas vezes ele acaba sendo requisitado e com laudos que comprometem, né? Uma coisa muito interessante que eu tenho visto também nos Estados Unidos, alguns cursos, você sabe que o exame físico, a gente está vendo que cada vez está mais precário na formação dos médicos a realização de exame físico. Então, tem algumas universidades nos Estados Unidos que estão incorporando na formação que o aluno, quando sair da faculdade de medicina, ele saiba fazer ultrassom de corpo inteiro. Olha que interessante. Ultrassom de pulmão, o ecocardiograma, ultrassom de abdômen, ultrassom vascular, tudo. Quer dizer, ele vai ter a capacidade de sair com essa formação. Interessante, porque aí isso pode se associar à propedêutica, né? Exatamente, complementar a propedêutica. Complementar a porque propedêutica. A gente sente que o médico está um pouco afastado, longe do paciente, não quer mais tocar. Hoje, para ter uma ideia, às vezes no consultório, você fala, não, olha, eu preciso te examinar. O paciente toma um susto. Porque às vezes já passou com tantos colegas e nunca foi examinado, o esteto, ouvir o pulmão, ouvir as bulhas, ver se tem sopro, auscultar a carótida, fazer uma palpação de abdômen, pulsos, que às vezes o paciente assusta quando você diz que vai examiná-lo. Exatamente. Eu, por exemplo, sou muito assim, em relação à cardiologia, que é a minha especialidade, eu não sou a favor de telemedicina. Porque eu acho que a cardiologia, você tem algumas nuances de exame que é só você estar estando com pacientes que você consegue. Exatamente, porque além disso você tem palpação, percussão, ausculto. Como é que você vai fazer isso? Perde uma arritmia, paciente... Isso, entende? Então, tem algumas coisas que tem que ser ainda ali você e o paciente, né? Mas então, eu sinto que existe esse distanciamento entre o médico e o paciente, no sentido do exame físico. E essa possibilidade da pessoa sair com uma formação de saber fazer ultrassom de corpo inteiro, isso é um ganho para... Sem dúvida.
Vamos lembrar do Dr. Spock. Sem dúvida. Eu acho que isso vai trazer, vai agregar muitas coisas. Você participou de várias provas para a obtenção do título de especialista de eco. E a preocupação principal de vocês era essa, era de realmente fazer um exame bem rigoroso para não dar o título de ecocardiografista para quem realmente não está qualificado, é isso? Assim, veja bem, o Departamento de Imagem Cardiovascular, ele faz uma prova e não é uma prova fácil. Sim, a gente sabe. É uma prova teórica que exige muito. Sim. E tem também a prova de imagens também. Então, Sim. São 15 imagens que a pessoa tem que analisar e fazer o diagnóstico. E a prova teórica realmente existe, já teve variações assim de 13 a 40% de aprovação, até 50% às vezes, mas fica mais ou menos nisso. Sim. Vamos pensar na prova da OAB também, né? Mais ou menos é uma prova que exige que o candidato tenha realmente para você poder considerá-lo um especialista. Porque, na verdade, a sociedade vai estar dando a chancela dela. Exato. Exato, ela não vai poder chancelar alguém que... É que nem, por exemplo, essa enorme quantidade de escolas de medicina que existe atualmente. Sim, isso e que também é um problema grave que a gente enfrenta. Grave, muito grave. Com formação duvidosa, alunos saem incapacitados. E já se tentou, a própria CRM tentou fazer uma prova, o Conselho Federal de Medicina não permitiu, para ver a capacidade desses meninos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho importante porque senão a gente coloca a nossa população em risco. Quem está na linha de frente? Quem vai para o pronto-socorro? São os recém-formados. São os recém-formados. São eles que vão pegar aqueles casos de urgência, de emergência e tudo mais. Infelizmente, eu tenho até pena, os que mais sofrem processos médicos são esses médicos recém-formados, que trabalham em lugares sem condições, e também eles não têm uma formação boa, acabam liberando pacientes graves para casa, depois vem o processo. Sem dúvida. Sem dúvida. Esse é um ponto nevrálgico que a gente precisa repensar a questão das escolas de medicina no Brasil. Voltando um pouco para o eco, eu te pergunto, nessa tua trajetória toda, quem foram os teus landmarks? Quem foram aquelas pessoas que te estimularam a fazer eco e a seguir no eco e que hoje você fala, olha, são pessoas que olham a história da minha vida, minha trajetória e são pessoas que foram inspiradoras para mim? Olha, eu assim considero assim como pessoas inspiradoras dentro da ecocardiografia, para mim, foi o Dr. Álvaro Vilela de Moraes, que participou da minha formação, depois o Caio Medeiros, que também era do INCOR, participou da minha formação. E depois, quando eu fui para uma carreira solo na Beneficência Portuguesa, eu sempre acompanhei pessoas como, por exemplo, o Dr. Jorge Assef, Dr. Wilson Matias, o Dr. Morcef, do Rio de Janeiro, e que são aqui expoentes da ecocardiografia brasileira. Entende? A gente aprende muito também com os nossos colegas estrangeiros, né, que sempre estão na frente, né, das tecnologias, então a gente aprende também com eles. Mas a gente aprende muito também com os cirurgiões, eu tive muito contato, porque como a gente entra no centro cirúrgico, então a gente aprende, eu aprendi muito com o Dr. Januário, professor Sérgio Almeida, que eu acompanhei, nomes, né? Professor Noedir. São grandes amigos e são grandes nomes. São pessoas que a gente... E também com os hemodinamicistas, a gente aprende muito com eles. O Dr. Mangione, por exemplo. Esteve aqui conversando sobre TAV com a gente. Então a gente vai aprendendo também. Eu tive muito o privilégio de trabalhar com o professor Fulvio Bilege, trabalhei no consultório com ele. Sim. E ele era um cardiologista que sempre gostou do ecocardiograma, sempre pedia e se interessava nos resultados, acompanhava os resultados dos exames, comparava com os anteriores. Então são assim, a gente tanto o convívio com quem a gente faz o método, como com quem indica para a gente. Porque a gente tem que ter a visão de feedback, né? O que a gente pode oferecer
Eu acho que um ecocardiografista ele não pode ser técnico. Ele tem que ser um cardiologista, porque ele tem que sentir a real necessidade, tanto do colega clínico como do colega cirurgião, para Sim. fornecer dados que vão ajudar, às vezes não atrapalhar. Não, veja, quantas vezes discutimos casos de lesões regurgitantes moderado, mas está moderado para importante, está moderado para leve, está moderado, ou seja, aquela situação fica aquela zona cinzenta, você tem que sentar com o cardiografista para trocar uma ideia. Olha, o Exato. que a gente vai fazer aqui? O que você acha? Está vazando muito, não está? Isso aqui, essa válvula, como é que está? Você acha que pode dar uma plástica? Olha, o esfoleto não está bem, um aspecto não é bom. Então, assim, eu acho que essa troca ela enriquece muito, né? Não, eu concordo plenamente. E eu acho que sempre tem que ter nos congressos essa interação de mesas com quem faz o método, quem indica o método, porque essa troca é que vai fazer com que você possa oferecer realmente o que é necessário. Sim. Porque às vezes a gente, quando um ponto de vista técnico valoriza muito, não é tão importante para o clínico, para o cirurgião, entende? Alguns dados de velocidade, isso, aquilo. Ele quer algum dado mais objetivo que vai clarear a situação A tomada dele. de decisão Exatamente. em função daquele laudo, né? Exatamente. Se você tivesse que dizer da ecocardiografia brasileira no mundo, a ecocardiografia brasileira pode ser considerada uma boa ecocardiografia no cenário mundial? Up to date. A ecocardiografia, o Departamento de Imagem Cardiovascular, ele é o maior departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Que legal. E tem um prestígio brutal. Nós temos colegas dentro do Departamento de Imagem, Dr. Marcelo Vieira, que ele é conhecido internacionalmente, o Dr. Rochit, que é da ressonância, o Departamento de Imagem ele engloba o eco, a ressonância, a tomo, ele também bastante conhecido. E todas as tecnologias que saem lá fora, a gente está praticamente simultaneamente utilizando aqui no Brasil. Ou seja, a nossa cardiologia, senso amplo e particularmente os métodos gráficos na cardiologia, nós não devemos nada para ninguém. De jeito nenhum. Tá. De jeito nenhum. Em termos de aparelho, nós temos produção de aparelhos de boa qualidade no Brasil para eco? Ou nós temos que importá-los? Nós importamos. Tá. As principais importações é Philips, GE e Samsung, são os que atualmente estão liderando o mercado, né? Tá. A Siemens entra nesse setor de eco? Ela acho que ela está entrando junto já foi incorporada, Tá. Se não me engano, pela própria Samsung. Pela própria Samsung. E você vê, como que você enxerga a possibilidade de produzirmos aparelhos no Brasil de qualidade? Existe já em Ribeirão Preto, mas ainda está aquém da tecnologia que vem de fora. Exatamente. Tá. E essas empresas não têm interesse em deixar fábricas aqui no Brasil? Não. Porque não compensa? O que acontece aí? Na verdade, assim, por exemplo, o transdutor esofágico, por exemplo. Tá. A fábrica é na China. Entendi. Vai baratear muito mais você fazer na China e importar. Exato. Tá. Hoje, para quem quer montar uma clínica, por exemplo, de eco, quem fez eco quer montar uma clínica de eco, você tem ideia de quanto que seria o custo de montar uma clínica com todos os transdutores para adulto e infantil? Olha, se fizer um aparelho bom, completo, com todos os transdutores, uns R$300 mil. Um aparelho de adulto? É assim, um top de linha, né? Um top de linha. É um belo dinheiro, né? Você consegue, com cento e poucos mil reais, fazer um aparelho que dá para tocar um consultório, uma coisa mais simples, dá. Tá, mas para tocar um centro... E aí eu te pergunto, como foi a tua ida para o Fleury? Nós sabemos que o Fleury hoje é um dos maiores laboratórios do Brasil, né? Como é que foi a tua ida para lá e como é que você está se sentindo no Fleury? Olha, eu confesso que quando eu vi que... Você está no Fleury e no Amais, né? Que é do Grupo Fleury, é do na Grupo verdade, Fleury. É tudo Fleury. Chegou o meu tempo na Beneficência Portuguesa, foram 28 anos, é um hospital, é muito puxado, tem plantões, tem residentes, tem tudo isso. Acabou depois de 28 anos,
acaba sofrendo um desgaste, né? E eu Uhum. comecei a perceber que a situação já estava mais difícil, então, e eu tinha contatos no Fleury, a CEO, eh, eu entrei com a doutora Giane Tsutsui, eu entrei em contato com ela, ela me pôs em contato com o coordenador da ecocardiografia, que é o doutor Davi Lebiran, e aí a gente fizemos as negociações e eu me transferi para a ecocardiografia do Fleury e do AMAIS. Você E está foi feliz muito lá? bem, foi muito bem recebido. É um grupo muito sério. A gente pede bastante exame para o Fleury, a gente vê a seriedade do laudo, né? Quando tem alguma Exato. coisa muito fora, inclusive eles ligam para a gente, né? Não, Olha, tenho aqui e tal. Então, assim, a gente percebe não, que eles têm um cuidado enorme com a qualidade do exame e equipamento sempre de ponta, sempre né? equipamento de pó e assim, é realmente o que você falou, uma seriedade, um critério na realização dos exames, dos laudos, tem tudo uma padronização muito bem fechada, bem hermético. Então, realmente é uma estrutura que eu estou assim, começando a conhecer, mas eu estou gostando muito. É bacana, é É, bacana. Eu tenho certeza que eles também gostaram muito da tua aquisição, porque você com certeza é aquele centroavante que faz gol, né? Então, evidentemente aí os dois saíram ganhando. Eu te pergunto, Henry, estamos caminhando agora para o final do nosso bate-papo, que está, por sinal, muito interessante. O que você diria para alguém que quer fazer eco? Aquele residente da cardiologia que está terminando e que ele está definindo o seu caminho e vários deles pensam em fazer cardiografia. Você que é um profissional experiente, que está há tantos anos, tem sucesso, tem nome dentro da ecocardiografia, que conselho você deixaria? olha, o conselho que eu deixei assim, existem duas abordagens, na minha opinião. Tá. Uma é de um cardiologista que queira fazer consultório, mas que ele queira ter um app dentro do seu consultório. Então, eu acho que se ele fizer o ecocardiograma, isso vai dar uma superioridade dele, tanto no entendimento mais profundo das patologias, que realmente eu só via entender um pouco melhor as patologias, quando eu comecei a ver pela ecocardiografia o que acontecia numa válvula estenótica, como avaliar a estenose, e aí você começa a ter uma profundidade maior de alguns detalhes que, para a gente, quando é só do ponto de vista clínico, você não tem essa Essa visão visão. mais macro, né? Então, eu acredito que o exame de ecocardiograma, para um cardiologista, ele vai complementar e vai melhorar a qualidade do atendimento desse cardiologista. Tá. Aí também, aí eu concordo que se ele fizer um estágio de 1 ano, alguma coisa assim, se for só para consultório, qualquer coisa que ele tiver dúvida, ele já vai encaminhar para um serviço de referência. Tá. E depois tem aquele profissional que quer trabalhar com imagem. Ele vai só fazer eco. Eu vejo que várias pessoas Exato. que eu conheço não fazem consultório. Você manda, olha, eu só faço eco. Eu não atendo, eu não. Exatamente. Exato, eu faço somente eco. Para esse profissional, tem que buscar a melhor formação possível. Tá. E tanto que a gente fala a formação básica, né? E os módulos mais avançados. Então, ele dominar todas as técnicas e as novas técnicas, como strain, tridimensional, transesofágico tridimensional, e também entender as novas necessidades que estão tendo, que são esses procedimentos como fechamento de CIA, fechamento de CIV dentro da hemodinâmica, você saber orientar um mitraclip, não é qualquer cardiografista que vai posicionar exatamente o transesofágico para orientar o hemodinamicista a fazer o mitraclip. Então, aí é uma formação muito mais séria, Tá. muito mais profunda. Então, para quem quer trabalhar só com imagem, é uma formação maior. Mas para quem quer uma complementação de consultório, já pode ser uma formação mais branda. Mas é que a verdade, esse caso, o cara vai ver do consultório, das consultas dele. E o outro vai viver vai ser um up. Um up. Né? E claro que
fazendo um eco que ele não consiga dar uma interpretação adequada, ele vai encaminhar para um serviço de referência. Então, seria mais no sentido de fazer aquela triagem básica, né? Diferente daquele que vai trabalhar com imagem Isso porque propriamente dita, a gente né? nem falou nas congênitas, que é uma outra formação. Hoje em dia você faz pediatria, cardiopediatria e eco de congênitas. O Gustavo Fávaro esteve aqui, Exatamente. Conversamos bastante, falamos do ultrassom morfológico, enfim, conversamos muito Exato. sobre essa área, que aí é um outro mundo, aí já é Exato. outra mais... E quanto tempo você acha que... Porque, veja bem, são 2 anos de clínica, 2 anos de cardio, 2 anos de eco, mas ele, no final de 2 anos, ele não vai ter todo esse conhecimento para trabalhar e viver só de imagem de eco. Quanto tempo mais de eco para aquele cara que quer trabalhar só com imagem? Não, veja bem, depois desses 2 anos, ele já pode trabalhar com imagem. Mas ele... Vai ter que ter um sponsor, né? Tem que ter alguém mais Não, velho. Dá para trabalhar com imagem, fazer os ecos normais, os ecos transtorácicos, tudo. Mas se ele quiser evoluir, ele vai fazendo, se especializando em módulos. Vai se aperfeiçoando em eco 3D, vai se aperfeiçoando em strain. Então, ele vai fazendo esses módulos que vai acrescentando. Então, você tem uma divisão dentro do seu... agenda de ecos básicos, simples, normais. Tá. E agenda especializada. Aí Tá. vai para marcação de strain, eco esofágico, eco tridimensional. Então, é uma outra agenda. Então, Entendi. Ele já vai ter que lembrar que esses 2 anos são para o transtorácico básico, e aí depois ele vai agregando de acordo com aquilo que ele goste mais de fazer. Algum vai gostar mais do esofágico. Outro do estresse. Isso. Realmente é uma formação longa, né? Exato. É uma formação longa. Mas hoje, para a gente que está na área cirúrgica, que faz consultório, que faz cirurgia, eu acho que é o método com a maior relação custo-benefício. Ah, sem dúvida. Né? É o método com a maior relação custo-benefício. O exame não invasivo, indolor, né? Na maioria das vezes, um transtorácico bem feito dá todas as informações que você precisa. Dúvida. Claro que em alguns casos você vai recorrer a um esofágico, pedir um strain, enfim. Claro que existem aqueles casos que você precisa andar um passo a mais. Exato. Mas, bem feito, um bom eco transtorácico já te dá Resolve. muita informação. Muita informação. Um exame indolor, fácil, tranquilo, e que pode ser repetido quantas vezes for necessário. E pode ser feito em qualquer lugar do hospital. Sim, você pega e leva e acabou. Muito bem, estivemos aqui com o Dr. Henry Abençur falando sobre o exame mais importante do seu coração, que é o ecocardiograma. Querido Henry, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast Saúde em Pauta. Obrigado por estar aqui com a gente, por esse papo maravilhoso. Você sabe que eu sou um grande admirador do teu trabalho. Eu quero, em nome do Saúde em Pauta, agradecer muito a tua presença. Eu que agradeço, Pô. Eu admiro também o seu trabalho, já acompanho seus resultados cirúrgicos, porque o ecocardiografista, ele acaba vendo... Vendo o que acontece, né? O que ficou do cirurgião, né? Tá certo. Eu te agradeço, Henry. Muito obrigado. É isso aí. Saúde em Pauta é o seu encontro semanal com a saúde. Nós esperamos você.